para a festa, né? Então, é uma palavra que vem desse tronco banto, de origem do tronco ouvibundo, kibundo, e que quer dizer falar, né? Então, a ideia de azuelar é de protagonizar a fala de pessoas negras, indígenas, que ajudam-nos a pensar sobre as poéticas negras, sobre esse universo. Eu queria avisar para vocês também que esse evento está sendo gravado e ele precisa ser gravado aqui com a ciência de vocês. A gente também está criando um canal no YouTube, que em breve a ideia é colocar esse evento diretamente lá no nosso canal. E aí esse evento, que sempre aconteceu na natureza presencial, ele acontecia em roda, a gente se reunia em roda, na ideia de horizontalizar as relações, né, para que os convidados e o público que estava ali envolvido ficasse no mesmo lugar de fala e de escuta, e assim a gente pudesse construir um conhecimento muito nosso ali, envolvido com as pessoas, né, diretamente, quebrando essa hegemonia essa hegemonia europeia que também impera na academia, né? Então, a ideia de trazer um evento que lembra um terreiro, um barracão, um terreiro de candomblé, que é um espaço totalmente democrático para se discutir sobre temas que interessem dentro desse universo das poéticas negras. Então, esse evento sempre foi presencial, mas com a pandemia a gente sentiu a necessidade de alterar a natureza do evento para que ele continuasse acontecendo. Então, a gente resolveu fazer a janela virtual. Então, aconteceu um ano mês passado e agora está acontecendo uma outra Azuela. No meio disso tudo, surgiu um grupo de pesquisa chamado Aldeia, Núcleo de Pesquisas Afro-Brasileiras em Artes, Tradições e Ensinagens na Diáspora, e esse evento agora ele faz parte desse grupo de pesquisa, ele foi incorporado, então hoje ele é gerenciado pelo grupo como um todo. E aí, dentro das nossas reuniões, a gente achou importante discutir sobre a fé nesses tempos em que vivemos, muito difíceis, mas uma fé que seja pensada a partir do corpo, né? E através de várias cosmovisões. Então, a gente também hoje tem uma Azuela aqui internacional, a gente tem a presença de um pesquisador de Timor-Leste, que daqui a pouco vai ser apresentado, e também eu peço a paciência de vocês com relação a essa tradução, né, com relação à internet. Acho que tudo hoje em dia, dentro desse mundo virtual, ele precisa ser relativizado, né? Então, é a nossa primeira experiência nesse sentido, eu já queria preparar todo mundo para isso. Mas é isso, eu queria dar as boas-vindas mais uma vez a quem está chegando aqui agora, dizer que cada convidado ele vai ter em média de 15 minutos para falar. Nesse momento, eu peço que vocês, por favor, mantenham os microfones e as câmeras fechados para não sobrecarregar muito a página e não atrapalhar, né, a fala do convidado da convidada. Depois disso, a mediadora, que eu também vou apresentar daqui a pouco para vocês, ela vai abrir um espaço para que vocês possam perguntar tanto pelo chat, vocês podem se inscrever, ou se quiserem abrir a câmera e se identificarem, acho que será até mais gostoso, né? Para esquentar mais esse encontro aí. Então, eu queria apresentar para vocês a professora doutora Keua Poema. Ela é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Inclusão Social da FAI, na UFMG. É professora e coordenadora do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Artes e Suas Tecnologias, no campus Jorge Amado, e é uma pesquisadora no campo das tradições orais. Ela também é contadora de histórias. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo que está aqui na sala. Só uma dica também, a gente pede que, se vocês quiserem mudar o layout aí do Meet, tem 3 pontinhos aí que vocês apertam, não sei se vocês conseguem ver, e aí tem alterar layout, e aí tem a opção preferência, tem a opção destaque. E aí nessa opção destaque sempre vai aparecer na frente a tela do convidado que está falando, né? Da pessoa que está aí apresentando. Tá bom? Mas eu passo a nossa gira aqui, a nossa azuela para a professora Keu, que Pambuzila tome conta de tudo que é proferido da nossa boca e que chega até o vento e que nosso axé possa circular aí por esse evento, mesmo que na virtualidade. Boa noite a todas, a todos, a todes. E eu queria começar dizendo que é um desafio e uma honra muito grande estar aqui agora, mediando esse evento. O tema é um tema extremamente relevante para os dias de hoje, aliás, sempre, né? E hoje a gente tem esse desafio aí de fazer uma conversa que está acontecendo simultaneamente aqui no Brasil e em Timor-Leste,
que estão separados por exatamente 12 horas de diferença. Então, enquanto aqui a gente está caminhando para a nossa noite, lá o Josh está começando o dia. Bem, eu vou apresentar os nossos 3 convidados de hoje. Então, o primeiro é o Josh Trindade, ele é timorense, é um consultor junto à presidência do Conselho de Ministros de Timor-Leste, é um pesquisador independente que se interessa pelas questões relacionadas às culturas locais, e ele tem se dedicado à escrita de diversos artigos no campo da antropologia em temas relacionados às culturas de Timor-Leste. Essa fala em especial vai ser uma fala um pouco mais longa, porque a gente vai estar fazendo esse jogo aí entre fala e tradução, e eu espero dar conta do recado, da necessidade. Nossa segunda convidada é a mestra Maria Muniz, mestra de saberes tradicionais, uma das principais articuladoras da educação indígena em pau-brasil, sul da Bahia, com 36 anos de experiência. Conselheira da Teia dos Povos, filha de Pataxó Ranranhan, foi criada junto aos Tupinambás e se considera, portanto, uma Tupinaxó. Liderança da aldeia Caramuru Paraguaçu, conselheira e coordenadora de ponto de cultura. E, por fim, o nosso terceiro convidado é o professor e babalorixá Rubens Celestino, licenciado em teatro pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, professor da rede pública de ensino do município de São Francisco do Conde e de Salvador, Bahia, mestrando em artes pela UFBA, e é o babalorixá responsável pelo terreiro Ile Axé Mean Jagum. Espero que eu tenha pronunciado direito. Esses, portanto, são os nossos 3 convidados, e a gente vai começar, então, ouvindo e convidando para a fala, convidando para a Azuela, para a Gira, o Josh Trindade. Josh? So it's you now, you can begin. Your mic is mute, you need to turn on. Yes, now it's okay. Okay. So you can begin, and yeah, step by step, I will translate you. Okay. So I will be talking about 3 points. Eu vou estar falando sobre 3 pontos. One is about sacred experience through the body. É sobre experiências sagradas através do corpo. The second one is introduction to the sacred house. O segundo é uma introdução à casa sagrada. And the third is the notion of masculine and feminine aspect in Lulik. E o terceiro é relacionado às noções de feminino e masculino no Lulik, que é o sagrado. I begin with sacred experience through the body. Eu começo com experiências sagradas através do corpo. In Timor-Leste, we believe that the body is the temple of life. Em Timor-Leste, nós acreditamos que o corpo é o templo da vida. So life manifests itself through the body, which is physical and can be seen because we can see our body. Então a vida se manifesta através do corpo, e essa é uma forma física porque nós podemos ver. Beside the body, there is soul, which we call Klamar. Além do corpo, também há a alma, que nós chamamos em tétons de Klamar.
A person considered alive when he or she has both the body and the soul exist in the same world or in the world we are living in. Então, nós consideramos vida quando ele ou ela é trazido para o corpo e a alma existe nessa mesma dimensão do corpo. Timorese divided the world into the real world, or the world that we are living in, and the spiritual world. Nós dividimos o mundo em duas partes, aquele mundo no qual nós vivemos e o mundo invisível. The spiritual world cannot be seen. O mundo espiritual não pode ser visto. The spiritual world is the world where spirit of the ancestor exists alongside other beings. O mundo espiritual é o mundo no qual os nossos ancestrais vivem junto com outros seres. To have a good, peaceful life, Timorese must balance both the real world and the spiritual world. Para termos uma vida equilibrada, nós precisamos balancear, ter um balanço entre o mundo visível e o mundo espiritual. When the two worlds out of balance, someone can get sick, disaster can strike, war, famine, and other misfortune in life. Quando não há um equilíbrio entre esses dois mundos, pode acontecer a doença, a guerra, desastres, a fome e outros malfortúnios, infortúnios. Therefore, in Timor, death is interpreted as the experience where the soul left the body and traveled to the spiritual world. Em Timor, isto é compreendido como uma experiência, como um fato em que o espírito, ele abandona, ele deixa o corpo e ele passa a viver no mundo espiritual. Death can be natural and unnatural. Isso pode ser natural e não natural. The natural death occurs when someone is old and live a good life. Isso pode acontecer quando alguém é velho e viveu uma boa vida. But the unnatural death occurs because of the imbalance between the two worlds. That means someone is disrupting the social order that's set by the ancestor. Mas isso também pode acontecer quando há um desequilíbrio no mundo. Isso quer dizer que alguém criou uma ruptura entre o mundo real e o mundo dos ancestrais, o mundo visível e o mundo dos ancestrais. These imbalances that I'm talking about occur because, for example, we do not respect the ancestor, we do not follow their rules and regulations, or we are not respecting the nature. Esse desequilíbrio do qual eu estou falando, ele pode acontecer quando nós não respeitamos os ancestrais, quando nós não seguimos as regras e os regulamentos dos ancestrais, ou quando nós desrespeitamos a natureza. Remember that the nature, such as land, water, sea, lake, river, forest, trees, mountain, and rock, all of them guarded by a spirit. Nós compreendemos a natureza, o que diz respeito à terra, aos rios, à floresta, às árvores. Nós entendemos que cada uma dessas partes tem um espírito. Cada elemento da natureza possui um espírito. Therefore, when we disrupt the nature, we upset the spirit, and they can take our life. Então, quando nós desrespeitamos a natureza, nós desrespeitamos esses espíritos, e eles podem tirar a nossa vida. That's about my first point. I'll go to the second point about introduction to the sacred house.
Este foi o meu primeiro ponto, eu vou para o meu segundo ponto, que diz respeito à casa sagrada. So, sacred house or Ummah Lulik is both a physical house and a spiritual house at the same time. Então, a casa sagrada em Timor, ela diz respeito tanto a uma construção física como a uma construção espiritual. It is a physical house because we can live in it. É uma casa física porque nós podemos viver nela. It is also a spiritual house because it is the place where we can communicate with the ancestors, we can pray to them, and we can place offering to them. E é também uma casa espiritual porque é o local onde nós podemos nos comunicar com os nossos ancestrais, rezar para eles e colocar oferendas para eles. It is also a place where we store our ancestral belongings. É também o lugar onde nós guardamos os pertences ancestrais, são chamados de objetos sagrados. This is our temple and our place of belonging. Este é o nosso templo e é o nosso lugar de pertencimento. Each Timorese belongs to a sacred house. Cada timorense pertence a uma casa sagrada. It is also a house where you can trace your ancestry. Sorry, you just can repeat the last phrase, last sentence? Yeah. It is also, the sacred house is also the place where you can trace your ancestors. E é também o local a partir de onde você pode traçar a sua ancestralidade. Through the sacred house, we will know how we will relate to each other. Através da casa sagrada, a gente sabe como se relacionar uns com os outros e a quem nós estamos relacionados. Therefore, the house is not only our temple, but also represent our identity. A casa, ela não é apenas o nosso templo, mas ela também representa a nossa identidade. Timorese society is structured around a house, and we can be called house-based society. A sociedade timorense, ela é construída em torno da casa, é o que a gente pode chamar de uma sociedade baseada em casas. A well-structured clan normally has several sacred houses. Cada clã, ou os clãs bem estruturados, eles podem estar vinculados a diferentes casas sagradas. There is house for storing sacred objects, or ritual house. Existem casas para guardar os nossos objetos sagrados e para a realização de rituais. House to store important non-sacred objects, or political house. Casas para guardar objetos que não são sagrados, mas que são considerados políticos. House for Casas defense políticas. and military. House for defense and military matters. Sorry, Josh. Please, just the last sentence. House for defense and military matters. Sim, e uma terceira casa que tem objetivos de defesa, que são chamadas casas militares, ou com uma função similar. And house for healing. Casas de cura. So that's introduction to the sacred house. And now go to the third point about the notion of masculine and feminine aspect of Lulik. Então, isso foi uma pequena introdução à casa sagrada, e agora eu vou para o terceiro ponto, que diz respeito aos aspectos do feminino e do masculino nas casas sagradas. First, Lulik is an idea, a concept,
a belief system that exists in Timor, and it is based on the notion of dualism. Então, primeiro, o Lulic, que pode ser traduzido como sagrado, é um sistema de crenças que existe em Timor, que é baseado no dualismo. Dualism is a concept in life where there exist two opposing elements that complement and balance each other. Então, o dualismo é uma concepção em que existem sempre dois elementos opostos e que um garante o equilíbrio do outro. So, for example, in Timor-Leste, we have wife taker and wife giver, or Fetustan Umane. Então, por exemplo, em Timor, nós temos o que se chama de recebedores de esposas ou doadores de esposas, que pode ser chamado de Fetossá Umane. That's in our marriage relationship. Isso é o relacionado aos casamentos. And then we have older brother and younger brother. Sorry, Josh, again. Older brother and younger brother, Mount Ali. E nós temos irmão mais velho e irmão mais novo. And we have immigrant and landlord. E nós temos imigrantes e os donos da terra. And we have passive and active. Nós temos passivo e ativo. And we have hot and cold. Josh? Hot and cold. E nós temos quente e o Hot frio. and cold. Ok. E nós temos o quente e o frio. So in Timor, you will find this categorization everywhere in our society. Então, em Timor-Leste, nós vamos encontrar essa categorização em todos os lugares na nossa sociedade. In our life, we must balance these two opposing elements in order to create harmony in our society. Então, em nossa vida, nós temos que balancear esses elementos opostos para que possamos criar equilíbrio na nossa sociedade. I will explain those categorization, which one belong to the feminine and which one belong to the masculine. Eu vou explicar essa categorização, o que pertence ao feminino e o que pertence ao masculino. One is considered feminine because it has feminine characteristics. Um é considerado feminino porque tem características femininas. That is, the feminine characteristic is cold, quiet, and passive. Então, as características femininas dizem respeito ao frio, ao quieto, calmo e ao passivo. And the masculine characteristic is hot, noisy, and active. E as características masculinas dizem respeito ao quente, ao barulhento e ao ativo. The relationship between masculine and feminine, we need to know that the feminine is superior to the masculine. Na nossa relação entre o feminino e o masculino, a gente precisa entender que o feminino é superior ao masculino. Feminine is superior to the masculine because feminine is considered the source of life and they control life. O feminino é considerado superior porque ele é considerado a fonte da vida, ele controla a vida. Because without life, masculine cannot exist. Porque sem a vida, o masculino não pode existir.
So, for example, between a wife giver and wife taker. Wife giver is considered feminine and wife taker considered masculine, because wife giver is the root of life, the one that is giving life, the one that supply life to the wife taker. Por exemplo, que se chama de doadores de esposa e recebedores de esposa. Os doadores de esposa são considerados feminino, porque eles são a fonte da vida. Já os recebedores de esposa são chamados masculinos, porque eles recebem a vida. Therefore, in our marriage relationship, the family of the mother is always superior to the family of the mother. Por isso, nas relações maritais, a família da mãe... Sorry, the family of the mother? Yeah, the family of the mother. A família da mãe é considerada superior, porque é a família que garante a fonte da vida. Yeah. Between outsider and insider. Insider considered feminine and superior to the outsider, because insider is the one who own life, who own land and support life. Por exemplo, ele chama de insiders, que são os dentro de casa, e os outsiders, que são aqueles que vêm de fora. Os que são de dentro de casa, eles são considerados superiores aos que vêm de fora, porque eles são considerados aqueles que possuem a vida e que possuem a terra. And between ritual and political, for example, in our political organization, the ritual considered feminine and superior to the political one. Com relação ao ritual e ao político, na vida política do país, o ritual é considerado feminino e superior, portanto, ao político, que é masculino. Because ritual is located inside and closer to the root of life. Porque o ritual ele está localizado dentro e, portanto, mais próximo das raízes da vida. In terms of passive and active, passive considered feminine because passive is a feminine characteristic and active is a masculine characteristic. E com relação ao passivo e o ativo, porque o passivo é considerado feminino e o ativo masculino. I think this is a little bit explanation about masculine and feminine, and I stop it there. And if you have questions, we can talk about it. Então, isso é uma síntese, aí ele para por aqui, e depois, se nós tivermos perguntas, a gente vai e a gente continua a fazer. Thank you very much, Josh. And soon we will talk again, okay? Então, gente, muito obrigada, e a gente conseguiu fazer... Thank you very much. E a gente conseguiu fazer uma apresentação em 18 minutos com tradução, então fluiu bem. E eu gostaria de convidar agora para a fala a mestra Maria Muniz. Mestra Maria Muniz, por favor. Jurema balanceou, eu sou filha da Jurema, neta da minha Jurema. Eu sou filha da Jurema, neta da minha Jurema. Jurema balanceou, Jurema balanceou. Jurema balanceou, Jurema balanceou. Nós somos filhos da Jurema, da minha Jurema.
Nós somos filhos da Jurema, netos da minha Jurema. Nós, em nossa comunidade, para iniciarmos qualquer atividade, temos que falar primeiro com os nossos antepassados, com a nossa família, né, que sempre está presente da gente, para que possamos dar continuidade aos nossos passos, às nossas tarefas, os nossos trabalhos, às nossas lutas. Primeiro, temos que nos fortalecer, o ser espiritual, os nossos espíritos, chamar o nosso sol, a lua e as estrelas, e os nossos pássaros de toda a natureza, para que possamos estar forte e preparado para a luta, para os trabalhos, para as nossas atividades. Eu faço um trabalho dentro dessa comunidade, além de a educadora, há muitos anos nessa casa. Também, como a colega falou aí, eu faço parte do conselho com os nossos jovens, que muito precisam, né, do conselho de anciões. Então, temos anciões, mais anciões aqui dentro da nossa comunidade, que está sempre preparado para estarmos juntos e fazer um trabalho com as nossas juventudes. Porque o nosso mundo está no nosso. O povo do nosso mundo que mudou, né, e é preciso muita preparação para a gente estar caminhando junto com os nossos jovens, né, os nossos lindos guerreiros que estão aí, que temos que preparar para as atividades, porque nós estamos chegando para o nosso Pará. Nós não somos eternos e amanhã a gente tem que ir para o além. E para seguir nessa viagem, fazer essa passagem, temos também que preparar o nosso povo em nossa casa, em nossos rituais, com nossas orações, nossas preparações espirituais, para que possamos estar tendo certeza que vamos caminhar, mas vamos partir de um mundo para o outro, mas vamos deixar alguém preparado para tomar conta desta responsabilidade. O ser espiritual coisas muito sérias, temos que ter verdade, não podemos contrair coisas negativas para que a gente não sofra muito mais do que está sofrendo. Temos que ter amor, temos que estar lado a lado um do outro para as nossas atividades. E o que eu tenho a dizer para vocês é muito forte, é muito pesado. A nossa luta indígena é uma luta muito triste. E no mesmo instante muito alegre. Muito. Eu sou feliz em dizer que sou índia, né, e que trabalho com o meu povo, minha comunidade, e que digo para o meu povo que o importante é nós preservar a nossa cultura, ter os nossos rituais, os nossos dias para os nossos rituais, né? Sempre nós estamos preparados para as sexta-feiras em nossa aldeia, perante a nossa oca, nossa cabana de ritual espiritual. E lá é onde nós estamos preparando os nossos jovens. O cacique Nailton Pataxó, juntamente com sua esposa, com a professora Maria Muniz,
e demais que lá aparecem para ajudar a nós nessa luta. Então, eu digo, o meu caminho não tem muita diferença do caminho do parceiro que aí falou, porque tudo aquilo que ele falou, nós contempla aqui, porém de maneira diferente, porque a nossa cultura é diferente, mas que nós estamos preparados para enfrentar esses seres que está aí. O mundo está cheio de altos e baixos, mas ele depende muito da compreensão, o amor, a fraternidade, as nossas belezas, as nossas riquezas espiritual. Sem isso, esse mundo não terá paz. Estamos aí enfrentando várias dificuldades no nosso país, no nosso Brasil, por falta de entendimento muito grande do nosso povo, das próprias comunidades. E nós estamos aqui. Pataxó Mamãe está enfrentando algumas dificuldades, mas uma dificuldade que a gente está superando com os nossos encantados, com as nossas florestas, com o nosso sol, a nossa lua e as estrelas, todo ser espiritual, para que não deixe nos entristecer, levando alguém do nosso povo a morrer com a própria dificuldade, com essa grande dificuldade que nós estamos aí enfrentando. Então, eu como educadora, como conselheira, também como um ser espiritual, né, que estou trabalhando para tentar dizer para os nossos jovens que é importante o respeito pela nossa cultura, o respeito com os nossos ancestrais, o respeito com toda a nossa natureza, porque essa natureza é que nos faz a gente ser forte e a gente acreditar. A gente acreditar em nós e nos amigos, nos parceiros que estão aí falando sobre os seres espirituais, falando dos seus rituais. Digo para você, meu povo, é muito triste, às vezes, quando a gente é criticado, várias críticas, por alguém não entender quem somos nós. Quem são os indígenas, quem são o pessoal do terreiro, que estão aí, né? Deus dando a permissão, a passagem para que possamos conversar um com o outro e entender ao outro. Estou muito preocupada, vivo muito preocupada com a situação do povo do mundo. Mas eu confio no nosso Pai eterno, no nosso Pai Tupã, nos nossos ancestrais, na nossa natureza, na nossa floresta, no povo da floresta, que nós temos como guerrear e vencer as nossas lutas, as dificuldades, os problemas que está vindo por aí para tentar nos atingir. Mas tenho plena certeza, porque nós estamos recebendo as orientações dos nossos encampados, dos nossos ancestrais, que se a gente se preparar, se a gente drobar o joelho ao chão, a terra-mãe, que essa mãe é uma mãe
carinhosa, a gente poderá vencer essas coisas terríveis que vêm para a gente. Às vezes, eu me deparo em situação difícil. Os caciques e as lideranças da nossa comunidade também se deparam em situação difícil, mas nós acreditamos nos nossos seres, na nossa cultura, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de gingar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de orar. Nós acreditamos, por nós acreditar, nós somos vencedores. Nós somos vencedores da nossa batalha, da nossa luta, da nossa atividade. Mas temos que acreditar verdadeiramente. Porque o nosso ser masculino e o nosso ser feminino sempre caminham juntos uns com os outros. E se esses dois seres não se combinarem, não se discutirem, não sentar para ter um diálogo, então eles não vão poder caminhar e discernir aquilo que tem que discernir para o melhor para um povo. Então eu acredito que o hoje e o amanhã depende muito de nós, de todos nós. Eu acredito que se nós acreditar um no outro, nós vamos vencer a nossa luta com mais facilidade. Porque o nosso povo da floresta estão aí para nos orientar. Aquilo que eu disse. Eu sou filha da Jurema, neta da minha Juremar. Eu sou filha da Jurema, neta da minha Juremar. Sem essa Jurema, nós não vamos poder chegar lá. Não vamos, porque eu acredito. Mas se tiver 2 ou 3 ali que não acreditem nessa Jurema, nós não vamos conseguir fazer um trabalho de êxito, com progresso, com muito caminhar bem forte. E o que eu quero dizer para vocês é que, com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, e o tempo é quem vai dizer para cada um de que maneira tem que caminhar. Qual a maneira, como poderá caminhar. Às vezes eu estou aqui no meu paiol, na minha casa, né? Eu passei a ser conselheira da minha família. E hoje eu não sou conselheira só da minha família. São várias pessoas que vêm para que eu possa orientá-lo, aconselhar, orar para esse povo e dizer qual o caminho que podemos seguir. E como tem a mim, aqui, não só tem a mim, eu tenho vários anciões aqui, que está aí também, lutando também, guerreando, né, para dias melhores para as nossas crianças, nossos jovens, né? E que esses curumim que nós temos aqui, esses é que são os mais precisados, porque estão aí crescendo já no mundo do crime, no mundo do roubo, no mundo das drogas, e a gente estamos aqui preocupados, gritando pelos nossos encampados, gritando pelos nossos ancestrais e pedindo socorro e misericórdia, para que possamos educá-lo, o nosso povo, as nossas crianças e a nossa juventude. Porque hoje são esses as peças principais que temos que estar lado a lado. Mas lado a lado como? Dizendo para ele que a nossa cultura tem muito valor.
a nossa cultura é muito forte. O nosso ser espiritual, sem ele nós não somos nada. Sem o sol, a lua, as estrelas, a nossa natureza, os nossos pássaros, nós não somos vencedores de nada. Então eu espero em nosso Pai Tupã que ele venha nos orientar cada hora, cada dia e cada momento, para que possamos dar um mundo melhor para os nossos curumins, dentro de nossas comunidades, nem só na minha, como em várias comunidades, as nossas aldeias, as nossas ocas, os nossos, digamos assim, a nossa natureza está lá pedindo socorro para que venha dias melhores para as nossas casas, para o nosso povo. E eu espero em nosso Deus que a gente possa conseguir a chegar lá. No momento que eu estou falando, eu quero dizer para vocês que eu peço até desculpa já, porque eu não estou muito bem, mas como já estava marcado, pouco, né, tive problemas seríssimos, né, comigo, e a gente, depois da idade da gente, qualquer coisa que acontece com a gente, é uma frustração. E eu gosto muito de fazer um trabalho muito bem preparado, mas no momento eu estou sentindo que não estou preparada. Mas estou aí conversando com vocês e dizendo algo, né, que venha nos enriquecer a cada momento. Tudo que o parceiro falou na produção foi rica e muito linda e maravilhosa. Muito obrigada, mestra Maria Muniz. Acho que estamos todos bem inspirados e tocados, né, por essa fala, oração. E eu gostaria agora de convidar o professor e babalorixá Rubens Celestino, para que possamos agora ouvi-lo. Professor Rubens? Oi. Boa noite a todos e todas, né? Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mussalegi para quem é de Mussalegi, Mocuyu para quem é de Mocuyu, a bênção para quem é de bênção. Primeiramente, eu quero colocar o quanto estou emocionado, né? Tocado. Que injustiça, né? Comigo, né? Falar depois de uma mestra que me fez chorar, né? Eu chorei porque ter certeza de que a gente não está só é muito bom. Ter certeza, né? A fala da mestra me tirou do lugar, né? Me tirou do prumo, porque ela me toca quando ela fala de ancestralidade, quando ela fala de valor identitário. E nós somos o que somos porque a gente tem esse valor em nós. E guardar isso enquanto riqueza é de uma forma assim extraordinária. Mas vamos lá, vou tentar organizar aqui a cabeça, controlar a emoção e dizer que falar da fé num momento tão importante, né, esse momento que a gente tem atravessado, um momento também que nos atravessa, né, porque a gente está falando de vida. E falar de vida é falar de algo extremamente importante, porque enquanto natureza, a gente faz parte de um ciclo que é bem maior do que a nossa mera existência no nosso cotidiano. É uma coisa meio que transdimensional. Não estamos no mundo sozinho, como foi bem colocado pela mestra Maria Muniz. E tem o seguinte, ó, pensar em fé no meu cotidiano, um cotidiano de um babalorixá, um cotidiano de um professor que mora numa comunidade remanescente quilombola, em São Francisco do Conde, Bahia, é falar de algo que não é estanque, é falar de algo que não é pronto, acabado. Então, eu não penso na fé enquanto um conceito pronto e acabado.
porque existem várias maneiras de termos fé, digamos assim. E a fé, ela é transcendental porque ela não se restringe ao universo da religião. Assim como a religião é inferior à religiosidade. Porque é uma coisa mais ampla. Eu estou falando de dois conceitos, digamos assim, muito amplos, que é a questão da fé, que transcende o universo religioso, e é a questão da religiosidade, né, que transcende também esse universo da religião. E falar em religião é falar de algo que nos move, de algo que nos encoraja, né, de que nos impulsiona a ir para frente. E essa fé, ela define muito de que forma a gente se relaciona com o outro, de que forma a gente se relaciona com o mundo. E para ilustrar um pouco minha fala, eu vou falar desse lugar, né? Falar do lugar de homem de terreiro, falar de um homem que é pedagogo, de um homem que faz teatro, porque a fé na minha vida, ela não se dá em caixinhas, ela está presente em tudo que eu faço. Porque esse valor integrador da fé, ele é muito importante, porque ele define de que forma a gente concebe a vida. E nesse universo da religião, o que é a fé? Já que não é um conceito pronto e acabado, individual. Cada um tem sua fé. Cada um tem a sua forma de conceber o que é sagrado. Porque talvez o que seja sagrado para mim não é sagrado para uma outra pessoa. Então a gente precisa compreender esse universo da fé, que embora ela tenha um valor individual, ela também tem seu valor coletivo. Mas vamos lá. Como lidar com a fé nesse momento de pandemia, que a gente não pode descartar isso da nossa fala hoje, porque se estamos aqui azuelando é porque temos fé. É porque a gente acredita que a nossa discussão ela é importante para a nossa prática enquanto povo negro, enquanto pesquisadores, né, enquanto fazedores de conhecimento. A gente precisa entender que a Azuela ela é importante exatamente por isso, porque ela nos conecta, digamos assim, nos relaciona com o outro. E quando eu penso na fé, eu também penso nessa questão do corpo enquanto templo. Um corpo que é cuidado, né, principalmente dentro do terreiro do Candomblé. O corpo ele é visto como um templo que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado, porque a fé marca a nossa existência. Eu fiquei pensando o dia inteiro o quanto a fé ela cria digitais, né? A fé ela cria memórias. Por isso que eu penso nesse corpo que é memória, né? Esse corpo que está dentro do terreiro do Candomblé, esse corpo que pratica a fé, uma fé que permite que a gente enfrente as adversidades da vida, por exemplo. Uma fé que nos permite que a gente pense que dias melhores virão, como colocou muito bem a mestra Maria Muniz. Sempre eu vou estar recorrendo à fala dela, porque me atravessou, né? Me transpassou, porque ela fala de uma coisa que é muito valoroso. A gente hoje, né, vive o desafio das tecnologias, um mundo que cada vez mais nos torna seco. E a fé está aí exatamente para isso, para nos molhar. Porque a fé, principalmente dentro do terreiro do Candomblé, ressignifica a nossa existência. Porque na prática diária, a fé tem me mostrado que eu sou água, que eu sou ar, que eu sou flor, que eu sou planta, que eu sou terra. Então, a fé nesse universo religioso do Candomblé, do Babalorixá Rubens Celestino, vem ressignificar que eu sou natureza, que eu sou universo, que eu estou, né, que eu preciso estar, aliás, em harmonia com esses elementos. Né? Foi colocado
que esse lugar de fé é nossa identidade, é nosso lugar, é nossa existência, e isso precisa ser sempre dito, sempre reforçado, porque é o lugar que me move. A fé é o lugar que nos move. Então, quando na prática pedagógica, eu vou dar um pulo agora, né, que eu estou no terreiro falando, o Babalô já está falando, mas eu sou professor da educação básica. E quando é que essa fé me acompanha para a sala de aula? Quando eu acredito no educando que está comigo em sala de aula. Porque eu sempre digo e repito que minha prática pedagógica, ela tem uma crença muito forte no que eu aprendi dentro do terreiro do Candomblé, que é acreditar na capacidade do meu aluno do Quilombo Monte Recôncavo, povo negro, né? Educando o negro, educando a negra, de que eles são capazes e de que minha prática pedagógica precisa ser uma prática pedagógica de qualidade, porque eu acredito que meu educando possa ser o presidente do nosso país. Eu preciso acreditar que meu educando da escola pública pode ser professor, pode ser médico, pode ser enfermeira, sabe? Pensar nessas possibilidades que o sujeito é capaz. E a gente só acredita no outro se a gente tem fé. Porque a fé, dentro do terreiro do Candomblé, o Orixá me ensinou isso, que a fé, ela não é exterior ao corpo, ela está no corpo. Porque eu acredito piamente que o Orixá não está fora de mim, o Orixá está em mim. E se o Orixá, que eu posso chamar de Mãe Natureza, Pai Natureza, esse Orixá está dentro de mim. E por estar dentro de mim, essa fé não é exterior, essa fé é interior. Então, eu não acredito em uma única forma de fé. A fé, ela pertence a uma dimensão individual e coletiva, mas uma dimensão que define, digamos assim, eu não gosto muito da palavra define, porque fecha muito, mas ela permeia, né, digamos assim, de que forma eu me relaciono com o outro. E pensando no contexto de pandemia, como é que eu cuido do outro? Como é que eu zelo pela saúde do outro? Como é que a gente ajuda o outro a permanecer vivo? Porque o contexto da pandemia, nesse contexto de fé, nos coloca frente a frente de uma coisa que a gente não aprendeu a lidar, que é a forma, que é a morte. E aprender a lidar com a morte de uma forma tão cruel, né? Nesse momento, a morte ela se torna muito mais cruel, porque ela ceifa vidas que eu acredito piamente, como eu já falei, de que tinha muita coisa para se viver. Então, a fé, ela tem esse poder de fazer acreditar, porque fé é sinônimo de confiança. Eu preciso confiar de que o mundo pode melhorar. Eu preciso acreditar que a Zuela, que a discussão de hoje, reverbera coisas positivas em quem está ouvindo, em quem está azuelando, né? Porque a gente não azuela só. Principalmente eu que gosto de uma azuela comprida, né? Essa azuela comprida permite que a gente conheça mundos. E é isso. Esse lugar de fé, para mim, é muito caro. Eu organizei um monte de coisas para falar, mas aí eu acredito que eu posso contribuir muito mais com a discussão, se houver os questionamentos, porque a fala do outro, né, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo, mas que hoje eu senti na pele enquanto a fala do outro permeia as nossas salas. E ouvir os companheiros da Azuela, né, tanto do Timor-Leste quanto Dona Maria Muniz, fez com que eu pensasse que a fé, a gente geralmente direciona muito para o campo religioso ou da religião, mas que a fé transcende esse lugar, porque é a fé que nos permite a continuar vivendo, é a fé que nos permite a criar novos espaços de discussão. É isso, que tenhamos fé até a eternidade, porque somos
chamados à ancestralidade, né? Somos ancestrais, e que esse valor ancestral permita que a gente consiga tornar o nosso mundo um lugar melhor. É isso. E obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Rubens. Obrigada aos três, à mestra Maria Muniz, a Jorge Trindade, também ao professor Rubens, por essas falas todas, né? Muito inspiradoras e que todas nos tocam. E o interessante é ver como que três mestres vindo, né? Três pessoas vindo de tradições aparentemente, né? Geograficamente, inclusive, tão distantes umas das outras, como que elas se entrelaçam e trazem tantos temas aí em comum, nos fazendo lembrar, inclusive, de que na base somos uma humanidade, né? Ainda com todas as nossas singularidades, como bem lembrou a mestra Maria Muniz. Bem, gente, eu queria abrir agora para as perguntas. A gente tem duas possibilidades. Eu queria pedir, porque nós temos muitas pessoas na sala, nós temos praticamente 50, então eu queria pedir que se inscrevam no chat, e aí eu abro para a pessoa falar, e a pessoa pode formular a pergunta, e quem preferir fazer a pergunta diretamente no chat também pode, né? E aí eu leio aqui para todo mundo. Enfim, esse é o momento agora de azuelarmos, como propôs Rubens, e conversarmos todos, e quem tiver com vontade de fazer perguntas, colocar dúvidas, enfim, a azuela está aberta. Alguém? Deixa eu chamar, então, logo a professora Fabiana Lima, né, da nossa universidade, está inscrita. Fabiana, pode desmutar e falar. Que felicidade! Boa noite, Kel. Boa noite, Josh. Boa noite, mestra Maria Muniz. Boa noite, Robson. Que felicidade, gente, escutar as três falas, né? Eu fiquei muito impressionada de ver a confluência das cosmologias de Timor-Leste e as cosmologias que também trouxeram tanto Maria Muniz quanto o Babalorixá, pesquisador, inclusive, do nosso grupo de pesquisa, né? Eu gostaria muito de saber dos três como que veem, né, tendo em vista a fé que nos constitui, a ancestralidade que nos constitui, como estão vendo esse momento da pandemia, né? Esse momento de profundas mudanças no mundo. Eu não conheço muito sobre a realidade do Timor, para saber como têm sido as consequências da pandemia nesse país, mas gostaria muito de saber do Josh também. E como que tanto Maria Muniz quanto o Babalorixá veem esse contexto da pandemia, tendo em vista a nossa fé e a nossa ancestralidade. Eu gostaria também de pontuar a presença de Lúcia Soares, que é uma pesquisadora da UF, e poderíamos dizer que ela é líder de um grupo de pesquisa que é amigo nosso, porque o grupo de pesquisa dela é um grupo de pesquisa em torno de racismo religioso. Então, é muito bom vê-la aqui. Passo. Muito bem, eu acho que a gente pode fazer assim, eu estou traduzindo a pergunta para o Josh, mas por enquanto, então, quem gostaria de começar? A mestra Maria Muniz ou o professor Rubens? E aí depois eu passo para Josh. Quem gostaria de começar respondendo a pergunta da professora Fabiana? Mestra Maria Muniz?
Bem, posso responder? Pode Pode sim. passar para o colega. Ah, Pode. eu aguardo a mestra responder, então. Ok. Tá. Pode responder. Pode responder você aí. Rubens. Mestra Pode Maria responder. Muniz, a senhora pode responder Oi, então primeiro, vou depois ele responder. Ah, ok. Coisas da tecnologia, gente, faz parte. Coisas da tecnologia. Bem, pensando nessa pergunta da professora, da pesquisadora, colega desse grupo, né, Fabiana, eu quero colocar o seguinte, ó, a vida é cheio de momentos que nos chama a aprendizagem. E pensando pela ótica da fé, eu vejo esse momento que a gente passa, que a gente atravessa e que nos atravessa, como um momento de aprender, de aprendizagem. A gente precisa repensar o nosso lugar no mundo. A gente precisa aprender de que forma eu me relaciono com o outro, certo? Porque essa chacoalhada, digamos assim, para enfrentar um momento muito sério, eu vejo como um chamado à aprendizagem, eu vejo como um chamado à renovação de fé, porque a gente precisa respeitar mais o outro. A gente precisa cuidar do mundo, porque a gente está em um movimento tão individualista, de só pensar de forma individual, que contextos como esse, que é difícil, que é sofrido, muito sofrido, a gente precisa ver como um momento de aprendizagem mesmo. Eu não vejo uma outra palavra para definir esse momento como um momento da gente aprender a respeitar o outro, a cuidar do outro, a cuidar do mundo, porque esse mundo foi feito, né, para a gente. E a gente precisa entender que o ser humano, ele não é o carro que ele tem, o ser humano não é a roupa que ele veste, o ser humano não é a conta bancária dele. O ser humano é gente, né? Como diria Paulo Freire. Então, como gente, a gente precisa cuidar da nossa gente. É isso. Que a fé permita que a gente se renove diante desse momento tão difícil. É isso. Obrigada, professor Rubens. Mestra Maria Muniz. Eu sempre, às vezes, digo para o povo, para a minha comunidade, eu converso muito com as crianças, com os jovens, que a gente nunca podemos ficar distante, tão distante um do outro. Hoje a gente está vendo o pessoal dizendo fica em casa, fica distante 2 metros do outro. E em nossa comunidade, essa distância que está acontecendo está ficando muito triste para a gente, porque nós temos um aconchego muito forte, a gente sempre quer estar perto do outro. Na hora que um adoece, a gente está lá fazendo nosso banho, nosso chá, nossos remédios para aquele outro parente que está precisando. E hoje a gente, com essa vírus invisível, porque eu não gosto de falar no nome dessa doença, a gente está se distanciando um do outro, e essa distância está fazendo com que a gente está muito triste, principalmente em nossa comunidade. Com isso, eu vejo assim, porque a minha casa é uma casa cheia, eu sempre recebo pessoas, eu recebo crianças, jovens, eu recebo moças, rapazes, às vezes para uma preparação de um remédio, de um chá, de uma orientação, um diálogo com eles. E hoje, com essa situação, a gente está vendo as dificuldades que está aparecendo. E é o que o colega falou aí. A gente, tão distante do outro, a gente pode estar ensinando
desse trabalho, dessa atividade, de alguém para estar ao meu lado, estar me orientando, né? Mas estou aí, né? A velha de 71 anos, mas eu Mestra Maria Muniz, porque eu ainda estou lutando, né? Eu ainda estou lutando para aprender, para que eu possa dizer para o meu povo ainda como é que a gente tem que viver, porque ser fraterno, ser irmão, ser companheiro, ser amigo, ter amor, o amor mesmo, de coração, porque sem amor nós não podemos pedalar, né? Então, sempre estou dizendo que a palavra amor tem 4 letras, mas é 4 letras difícil, porque hoje é difícil a situação que a gente está enfrentando, e o cara de nós dizer, eu tenho amor, eu sou amorosa, eu quero estar cuidando de um do outro, tá amando, tá perto. Então, minha amiga, você que está fazendo história, que está aí caminhando, é um caminho muito árduo, muito, mas se você tem amor, é um trabalho prazeroso que você está fazendo, porque é isso que eu digo. Para mim, eu fiz um trabalho muito árduo aqui dentro da minha comunidade, porque fui uma professora, a primeira professora dessa comunidade, ensinar todo o meu povo, e hoje eu saber que eu tenho médico dentro da minha aldeia, que eu tenho advogado, eu tenho professora, eu tenho enfermeiro, eu tenho várias pessoas, todo mundo passou pelas minhas mãos. Isso, para mim, eu sinto uma alegria muito grande, eu tenho um amor muito grande para com esse povo, porque eu convivi, convivo bem pertinho um do outro, sempre chamando, sempre conversando, sempre dizendo qual é o melhor caminho para a gente. Então, esse trabalho é um trabalho de base, é um trabalho muito forte que todos nós temos que ter. Principalmente nós, professores. Nós, professores, nós temos que ter um respeito muito grande para com os nossos alunos, o pai e a mãe dos nossos alunos, porque ai de nós, professores, se não fossem nossos alunos, para nós ganhar o nosso caiambá, né, para nós sobrevivermos. Ai, se não fosse o papai e a mamãe também. Então, eu respeito muito essa gente. Papai, mamãe, meus alunos, eu tenho uma consideração, respeito, um amor muito grande. Mas a situação, cada dia que passa, cada hora está ficando difícil, para se enfrentar essa luta do jeito que está. Mas a gente está aí, eu sempre estou dizendo aí, aproveitem, enquanto essa velha está por aqui, está começando a ficar um pouco babaca, né, que vai esquecendo as coisas, vai passando, mas aproveita alguma coisa que eu souber responder meus alunos, meus filhos, meus netos, minhas netas, chegam perto de mim, porque eu tenho esse coração, esse amor, essa vontade de estar aí, passando, ensinando e dizendo o que é melhor para o nosso nós, porque o egoísmo não leva nós adiante. Temos que ser fraternos, temos que respeitar um ao outro, temos que amar um ao outro, temos que estar perto mesmo, né, um do outro, para que possamos fazer dias melhores, caminhar com o nosso povo, com as nossas crianças, nossa juventude, aquele que precisar da gente, com o nosso vizinho, a nossa vizinha, né? Quantas vezes o nosso vizinho precisa da gente, né? Então, a gente tem que ser esse, né? Tem que caminhar junto com todas essas pessoas que precisam da gente. É isso que eu tenho que dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, né? Para a gente, cada hora, cada dia, cada momento, a gente se acordar um para o outro, olhar dentro do olho do outro, com muito amor, muita proteção, muito respeito, muita seriedade, porque é isso que aí está faltando no povo do mundo, é isso que falta muito. Então, hoje eu digo para meu povo aqui, quanta tristeza eu tenho que nós está enfrentando o presidente da República que não nos respeita, não considera, diz que índio tem que morrer tudo, tem que acabar tudo,
né, imensolíndio, como os quilombolas, como os ribeirinhos, como os pescadores, a minoria, né, o povo pequeno. Nós, povos pequenos, sofredores, estamos aí passando por essa dificuldade. E depois vem esse vírus invisível para acabar com nossa nação, com nosso povo, com o nosso povo do mundo. Então, isso para mim está, cada hora está me apavorando, me deixando mais triste, sem saber o que é que podemos. Mas estou pedindo ao nosso pai cristão, aos nossos pais, aos nossos deputados, que venha colocar no coração desse homem perpétuo a bondade, a paz e o amor. E vamos pedir com fé, vamos colocar fé. Não é só eu, e nem é todos nós, todo o país, todo mundo. É pedir por fé para que possamos colocar a bondade no coração desse perpétuo que está aí acabando com nossa nação, nosso povo. Sabe? Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês. É porque a coisa triste apareceu. A besta-fera está rolando aí no mundo. Então, a besta-fera é esse presidente que chegou aí para acabar com o nosso povo, com a nossa nação. Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Muito obrigada, mestra. Muito obrigada, professor Rubens. Eu vou passar agora para Josh também poder responder a pergunta. Josh, your mic is off. Can you hear me now? Yeah, it's okay now. Hello? Okay. Yeah. So I'm answering the question relating to pandemic and Lulit. Just before just when the pandemic started in Timor, before I go, I just want to explain a little bit about the pandemic in Timor. So far, we only have 24 cases, and now 24 cases with no death. And at the moment, the country is free temporarily. Can you explain? Yeah. So, só para explicar um pouco a situação em Timor, até o momento houve apenas 24... Yes, Josh. Sorry. Yes, Josh. Então, só para explicar a situação agora em Timor, houve até agora apenas 24 casos, e todos são casos importados. Então, o país está temporariamente livre da pandemia neste momento. So when we following the news about the pandemic from China, from Europe, and other parts of Asia, we know that sooner or later the pandemic will come to Timor. Então, quando nós ouvimos sobre a pandemia na China, na Europa, em outras partes do mundo, nós percebemos que cedo ou tarde a pandemia ia chegar a Timor. What the communities across Timor-Leste doing is they conduct a ritual and ceremonies to protect ourselves from the pandemic. Então, o que está acontecendo em todo o país, né, por todas as regiões, é que estão acontecendo rituais e cerimônias Lulik para que eles possam se proteger. Josh? Josh, can you hear? So what they do is they kill animal. Yeah. Can you hear me? Yes, yeah.
Yes, you can continue. Yes, Yeah, I sorry. can hear you. Yes, you can continue. Okay. So what they do in ceremony is they sacrifice animal, they spill the blood, they do offering in the Umalulik, and also they do offering in sacred places. So they ask protection from the ancestors and from the land itself, from the spirit of the land, because we consider our land of Timor is sacred. Certo. Gente, eu vou traduzir essa parte um pouco mais complexa, mas assim, então, primeiro eles fizeram rituais e cerimônias relacionados à casa sagrada, relacionados ao Lulik. Esses rituais, eles são feitos por meio do sacrifício de animais. O sangue desses animais, ele é aspergido em torno das casas sagradas e também em alguns lugares sagrados, a que poucos têm acesso. Nesses lugares e por meio desses rituais, eles pedem proteção aos espíritos e também à terra, porque a terra em Timor-Leste é considerada sagrada. Yes, Josh. Okay, thank you. Ok. Thank you, Josh. Queria chamar, então, agora para falar o Tássio, que acabou de se inscrever. Se alguém se inscreveu antes, eu acho que não, né, gente? Então, Tássio, tá com você. E estou muito emocionado, né, de ouvir essas falas tão valiosas e que esquentam a gente aí nessa pandemia fria. Mas, na verdade, eu queria fazer um comentário e de alguma forma, provocar ouvir, na verdade, dos nossos convidados aí uma opinião sobre. Eu tenho percebido, e inclusive um caboclo sete flechas, esteve lá no terreiro e falou que se a gente reparasse bem, as pessoas de axé não estavam morrendo assim tanto quanto as outras. Isso a gente falando, obviamente, que dentro do universo do candomblé, observando essas pessoas, né? Eu acredito que o caboclo fez essa observação. Eu percebi também que as árvores do terreiro estavam mais bonitas, né? Eu caminhando pelo terreiro esses dias de pandemia e ali conversando com a natureza, eu percebo uma vitalidade, uma reconstrução mesmo, né, do sagrado ali naquele momento, nesses meses em que estamos, inclusive nós, né, do terreiro, estamos assim relativamente afastados, né, nos revezando para dar uma manutenção no terreiro, mas sem toda a família, toda a comunidade reunida. Então a gente percebe que a própria natureza se reconstruiu, né, que árvores que a gente utiliza muito, algumas ervas para fazer banhos, fazer chás, enfim, que essas árvores também conseguiram se restabelecer e que essa natureza está conseguindo reagir dentro desse processo de pandemia. E aí, cruzando com essa informação de que o Caboclo Sete Flechas traz, da morte assim, menor dessas pessoas de axé, eu queria perguntar aos nossos convidados se, dentro desse contexto de pandemia, se ele, pensando nessas comunidades que tem essa relação direta com a natureza, com respeito à natureza, se eles conseguem ver alguma relação direta entre a vida e esse respeito pelo sagrado, né? Ou se nesse momento de pandemia, as pessoas que têm um certo respeito maior pela natureza se estão sendo poupadas de alguma maneira. Eu não sei, eu fico pensando nessa triangulação aí da natureza, da saúde e da vida, né, nesse contexto. Passo. Para os três. Para os três. Então, como sempre, eu estou fazendo primeiro a tradução para o Josh, então eu gostaria de perguntar quem gostaria de começar, se a mestra Maria Muniz ou se o professor Rubens. Mestra Maria Muniz? Peça aí, professor Rubens. Professor Rubens? Deixa para depois. Então, pronto, professor Oi. Rubens. Bem, é uma pergunta provocadora, porque eu nunca me atentei para isso. Que bom que o Caboclo Sete Flechas, né, trouxe essa informação, mas o que eu tenho notado de uma forma geral é que, claro, que a natureza ela está se recuperando, isso é nítido, porque
isso se deve também ao contexto de isolamento, né? Estamos limitados a uma destruição que muitas vezes a gente faz de forma inconsciente. Então, isso eu noto que isso também é um chamado, né? Como eu falei anteriormente, a esse aprendizado, a essa nova lição que a vida está trazendo para nós. E esse contexto, eu penso que ele não só o que a leitura que eu faço dentro do Quilombo Monte Recôncavo, que a fé é importante nesse aprendizado, em você respeitar a natureza. Então, não limite somente essa discussão, Pai Tassi, somente ao contexto de axé. Eu acho que um contexto geral, toda e qualquer religião, digamos assim, não sei se é a palavra mais adequada para a discussão aqui, mas eu acho que quando a gente tem fé de verdade, a gente respeita o outro. E respeitar o outro tem a ver com respeitar a natureza. Então, é provocadora porque eu nunca parei para pensar nisso, nessa reflexão de que estamos sendo poupados. E que seja de gunços e gunços, né? Que, de fato, a natureza, de alguma forma, esteja reconhecendo as pessoas que a respeitam. Não sei se é a palavra mais adequada, mas é isso que eu penso no momento. Obrigada, professor Rubens. Mestra Maria Muniz. Realmente a fala dele é que a gente nós acreditamos. Mestra Maria Muniz, mestra, está me escutando? A senhora me escuta? Estou. Então, é porque a filha da senhora, bom, é porque o seu áudio está com bastante falha. Então, ok, não, tudo bem, vamos recomeçar. Está ouvindo? Está ouvindo? Muito melhor, muito melhor. Então, como a gente acredita em nossa natureza, eu vou dizer para vocês um pouco sobre a natureza e o que nós estamos combatendo, fazendo para a gente enfrentar o que está enfrentando, o que a gente enfrentou com referência à luta para defender, porque nós acreditamos, nós se juntamos, nós trabalhamos a fé, o acreditar, o respeito um para o outro. Oi, lá no mato tem um pau que se chama jacarandá, e ela deixa o terreiro da aldeia Tupinambá. Pisa na Jurema, quero ver pisar. Pisa na Jurema, guerreiro Tupinambá. Oi, pisa na Jurema, quero ver pisar. Pisa na Jurema, guerreiro Tupinambá. Tupinambá, guerreiro Tupinambá, sempre está nos orientando, nos dizendo como é que a gente tem que guerrear, como é que a gente tem que enfrentar esse vírus, como é que a gente tem que enfrentar as lutas, como é que a gente tem que enfrentar todas as dificuldades que vêm para a gente. Mas isso, o que nos faz e dizer é a fé, é acreditar, é saber que cada pau que nós temos em nossa mata, ele tem um dizer para a gente. Cada pau que está lá, nós temos um guerreiro que está ali perto dele, nos orientando. Então, nós, indígenas, sabemos o momento que nós vamos guerrear e sabemos o momento que vamos chamar os nossos encantados, os nossos ancestrais, para nos orientar, para nos dizer o que temos que fazer. A nossa comunidade, hoje nós vamos enfrentando os nossos trabalhos aqui
com referência ao quê? Até o momento não apareceu nada de, digamos assim, de muita ajuda com referência a nós aqui. Mas nós estamos se defendendo todos, com os nossos pães, os nossos matos, com o nosso chá, com as nossas rezas, né, com os nossos rituais. Toda sexta-feira nós temos o nosso ritual na casa do cacique Nailton, e lá nós se preparamos, e lá é onde somos orientados o que podemos fazer para evitar que esse vírus não nos atropele cada vez mais. Então, a nossa comunidade, nós enfrentou um pouco de dificuldade, que é o vírus entrou, mas só atingiu a 3 pessoas da nossa comunidade, mas ele se curou com a nossa medicina, com o nosso remédio, o nosso banho, o nosso chá. Foi essa cura. Graças a Deus, o último, ontem, nos deu a resposta da quarentena que está curado. E nós temos certeza que está curado, porque o nosso pau lá da mata do rei do Pinambá se preparou e está curado. Então, prevalece nós é acreditar, é caminhar com passo firme, seguro e se orientando para a natureza. Porque a natureza, ela nos dá, ela é rica e ela nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, é isso que eu tenho que dizer para você, meu filho. Tenho que dizer para você. A fé é o reboque montanha. E com essa fé, a gente chega lá. Nós estamos procurando uma medicina natural. O nosso álcool gel é preparado por mim. Dá aqui meu litro de álcool gel, escolha de remédio. Escolha de remédio da costa, com menta, com vários remédios que nós não vamos comprar álcool gel, nem todo mundo pode comprar, e eu ponho e eu preparo e nosso povo usa. Eu dou um litro para meio litro, um pouquinho para outro, e todo mundo usa, e graças a Deus nós temos esse álcool gel, que é a nossa. Então, eu tenho, com a fé, a gente alcança graça. Então, é isso, meu povo, né? Vamos trabalhar, meu povo, para Deus nos ajudar. Vamos trabalhar, meu povo, vamos trabalhar nosso povo para Deus nos ajudar. Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos salva, é Ele que nos tira. Então, o importante é acreditar. Cada um tem a sua fé, cada um acredita da sua forma, cada um trabalha do seu jeito que possa trabalhar, mas dizendo para o povo que com a fé a gente alcança graça. É isso que eu tenho que dizer para vocês, meus amados. Eu chamo de filho porque eu sei que tem gente aí que tem idade no filho, com 53 anos, né? E aí eu estou aqui, né, sempre orientando e dizendo para o nosso povo. O que significa fé? E o que significa a gente alcançar graça com a fé que nós temos. Tá bom? Obrigada, mestra. Muito obrigada. Queria chamar agora o Josh. Josh? Yeah. Yeah, so did you understand the so question? The question, the question is about if people who respect more nature and spirit are somehow safer than other in the context of pandemic. Yes. Correct? Yeah. Yes, it's correct. I think, from Timor experience, I mean, I myself personally, I believe in it, you know. Just a minute. Everyone know that. Yeah, just so that I can translate. So, eu pessoalmente, eu acredito nisto. Okay, yeah. Yes, you can go on. Because in Timor-Leste, in Timor-Leste and elsewhere, people believe that
if you treat nature well, the nature will protect you. You will get something in return. And the same with the ancestors. I mean, this is our belief system, and this is the practice that has been passed down from our ancestor from generation to generation. Então, nós aqui em Timor-Leste, nós acreditamos que se você trata bem a natureza protegerá você. Esse é o nosso sistema de crenças, esse é o nosso sistema de crenças. So in Timor-Leste, our protection is heavily dependent on the nature. Therefore, I mean, everyone in Timor, they have to treat the nature well, because if we upset the nature, I mean, they can harm you as well. So the relationship between the living, the human being, and the nature, it should be very harmonious. Então, nós acreditamos de um modo muito forte que se nós cuidamos da natureza, a natureza irá nos proteger. Sorry, Josh, but you need to talk slowly and you need to give me more time to translate you. Sorry. Okay. So the last point is about. Yes, you can go on. Yeah, the last point is about what is that? If you treat nature well, they will protect you. I mean, Timor has been depends on nature for a long time. Even our resistance, we always go back to the spirit of our nature and the spirit of our ancestors. Então, o Timor-Leste depende muito da relação com a natureza e dessa relação com os ancestrais e com os espíritos. Isso é o que foi uma coisa que eu esqueci de dizer com relação à fala dele passada. Isso é o que nós temos aprendido dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos. Yeah, that's what I have to say. Thank you. Thank you, Josh. Desculpa, gente, por essa última tradução. Ele trouxe várias informações ao mesmo tempo, eu tentei anotar, mas algumas coisas me escaparam, mas acho que o mais importante eu falei. Mais alguém gostaria de se inscrever? Gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém ligou o microfone? Vani. Vani, professora Vani, pode falar. Boa noite. Saudações, né, a esse evento, e saudações aos palestrantes, ao Rubens, Celestino, professor, saudações à nossa mestra, Maria Muniz, ao Josh. Eu acho que é uma mesa, um tema muito, muito bonito esse da fé. E eu queria perguntar a quem puder responder qual a importância do corpo, né, para a presentificação da fé, né? Quão importante é o corpo para que a fé ela se fortaleça. Ok, obrigada, Vani. E aí eu vou passar a palavra agora para quem quiser responder. Professor Rubens? Oi. Está me ouvindo bem? Sim. Olha, respondendo à pergunta da professora, tem uma coisa no contexto religioso, no contexto de terreiro, no contexto de candomblé, o corpo ele é muito importante
para o fortalecimento da fé, porque nesse contexto, o corpo é visto como templo. Já que o corpo é templo, é morada de fé, é morada de orixá, ele precisa ser cuidado, porque na vivência diária do terreiro, a fé ela vai criando, como eu falei anteriormente, ela vai criando digitais, né? Vai criando identidade. E na proporção que ela vai criando identidade, ela vai marcando o nosso corpo, vai criando memória. Então, o corpo, visto como lugar de memória, ele precisa ser cuidado. Nós temos vários elementos dentro do candomblé de purificação, digamos assim. É o banho de amaci, é o incenso, é a pemba. E dentro desse encontro, já que eu compreendo que o orixá não está fora, mas ele está dentro, né, de cada um, quando eu evoco, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, quando eu evoco, vou tomar a liberdade de usar essa palavra, o orixá, eu tenho ciência de que o orixá, ele não está vindo, porque ele já está aqui. Ele, na verdade, ele se amplia, irradia, eu não sei qual seria a palavra mais adequada, mas dentro do candomblé, o corpo é muito importante. O corpo precisa ser cuidado, o corpo não... Eu temo muito essa discussão sobre juízo de valor, do que é certo e do que é errado, porque o certo e o errado têm diferentes pontos de vista, mas uma coisa eu sei, que enquanto filho de orixá, filho de Inquice, que o meu corpo, ele precisa ser respeitado, né? Meu corpo, ele tem um limite, eu preciso respeitar o meu corpo na relação com o corpo do outro. Então, pensando nesse corpo-templo, a gente precisa, sim, cuidar do corpo para que a fé se fortaleça e possa, de fato, gerar bons frutos, bom comportamento, uma boa relação com o universo. Certo. Deixa eu falar uma coisa. Rubens, eu acabei não falando. A gente tem mais 12 minutinhos, então eu acho que a gente poderia ouvir a mestra Maria Muniz, o Josh, e aí a gente pode caminhar para as despedidas. Mestra Maria Muniz? A gente, nós, temos que ter muito respeito para com eu aqui na minha comunidade, em outras lideranças, nós não podemos fazer um trabalho dentro da nossa comunidade até que nós não preparemos o nosso corpo. Antes de toda atividade, nós vamos fazer nossa casa, nossa comunidade, nós temos que preparar em primeiro lugar o nosso corpo. E atença aos nossos antepassados, aos nossos antepassados, para que possamos se preparar para formar as nossas, continuar a nossa vida. Não corpo nosso é sagrado. Esse corpo, né, é um corpo que a gente tem que ter vários cuidados. E até como esse parente aí falou, né? Esse parente que aqui a gente considera parente, que chama parente, então, mas todos nós somos irmãos. Todos nós somos iguais. A diferença de um para o outro é de cultura, mas essa cultura é nós estamos juntos e todo mundo faz um trabalho no mesmo campo, todo mundo junto, todo mundo respeitando o trabalho do outro. É um trabalho muito maravilhoso. Então, para que possamos fazer esse trabalho, o que é que nós faz primeiro? Nós respeita o nosso corpo. Eu, a professora Maria Muniz, eu tenho um pé de árvore aqui no meu quintal, eu respeito muito esse pé de árvore, e na hora do meu trabalho, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é conversar com o meu pé de árvore. A primeira coisa que eu faço é dar um abraço, é eu receber aquele aconselho daquela árvore. Eu estou preparando o meu corpo, eu
livre com toda a natureza, com as árvores. Então, eu estou preparando, estou fortalecendo, estou recebendo a força ancestral, estou recebendo a força do sol, da lua, das estrelas, para que eu fortaleça esse ser. Além dos banhos que nós fazemos para tomar, que nós fazemos nossos banhos, nós preparamos nossos matos, nós sabemos que mato nós vamos preparar, banhar, para também nós fazer os nossos banhos, fazer o nosso para o dia. Toma nosso banho, toma nosso chá, e o preparo tira toda a energia ruim, toda a coisa ruim que está ali. Até o esmorecimento, joga para lá, manda embora, manda sair daqui. Então, a preparação do corpo, ela é principal, muito principal. E a gente tem que ter cuidado quando for preparar o nosso corpo. Porque se nós não tivermos cuidado, nós, ao invés de preparar o corpo, nós estar tratando o nosso corpo. Então, existe também essa situação. Então, a preparação do corpo é muito cautelosa, muito cuidado, muito carinho, para que possamos enfrentar os nossos dia a dia. Tá bom, meus amigos? Obrigada, mestra Maria Muniz. E aí agora eu vou passar para o Josh responder essa pergunta, e a gente está quase caminhando para o finalzinho. Josh, did you understand the question? Yeah. Nice. I just want to make a short comment on the importance of the body. Eu só quero like fazer I said before, the body is eu só quero fazer um comentário com relação à questão do corpo, como eu disse antes. Like I said before, that the body is the temple of life. Como eu disse antes, the body is very como eu disse antes, o corpo é o templo da vida. The body is important because of life that exists in the body. O corpo é importante porque a vida existe dentro do corpo. The body itself is temporary. It will die. It will go back to the ground. But life in form of spirit will live on in another dimension. O corpo em si mesmo é temporário, ele vai morrer e ele vai ser enterrado, mas o espírito vai continuar a viver em outra dimensão. Yeah, I think that's what I have to say. Thank you. É isso. Josh, we are finished, so thank you so much. We know that it's not so easy, this long-distance communication, and also in Portuguese and English at the same time, but we are so pleased with your presence, so thank you a lot. Thank you so much for having me. Eu gostaria de agradecer também a presença da mestra Maria Muniz, do professor Ibabalorixá Rubens. Nós hoje ouvimos palavras assim inspiradoras, palavras, orações, e foi uma verdadeira alegria, uma verdadeira honra estar com vocês todos aqui essa noite. Queria agradecer também a presença de todo mundo. Nós chegamos a ter algo em torno de 40, 50 pessoas ao longo do nosso evento, gente não só da universidade, mas também de fora. Então, esse foi, de fato, assim, um momento muito especial. Queria agradecer a paciência de todo mundo e a vibração positiva, porque essa coisa da tecnologia é uma coisa que a gente também ainda está aprendendo, né, a lidar, e a gente ainda precisa lidar com as questões tecnológicas.
Antes de passar para a Tássia, eu queria só dizer que a universidade está fazendo uma série de eventos. Amanhã, no mesmo horário, às 7 horas, a gente vai ter a Quinta das Artes, que é um outro evento também do nosso colegiado. Quem puder estar presente vai ser com a professora Cíntia Cibarra, com Alex Girassol, que é nosso aluno, e com o Wilson de Avelar, que é um artista. Eles vão estar falando sobre desenho como método de artes. Evani está fazendo uma lembrança aqui, eu vou fazer também. Joelma, nós queremos falar com você, então, por favor, esteja em contato aí, ou com a professora Evani ou comigo, que é importante para o retorno às aulas. É isso, gente, muito obrigada, foi um prazer fazer essa mediação aqui hoje, e eu queria passar agora a palavra para o professor Tássio Ferreira. Na verdade, eu queria agradecer a você, que eu também, né, você é uma das membros do nosso grupo de pesquisa que está aí começando a desenvolver um trabalho. Estamos aí nos organizando para cada vez mais poder alargar essas discussões todas, né, concernentes às artes, às tradições e às ensinagens. E muito obrigado, foi incrível. Eu acho que o discurso foi tão potente que as pessoas ficaram até tímidas aí refletindo sobre esses ensinamentos. Nós preparamos para vocês uma tentativa de construir uma mística aqui através das nossas plantas que existem no evento presencial da Azuela. Então, eu queria pedir ao povo do grupo de pesquisa que abrisse suas câmeras aí com seus verdinhos para a gente jogar aqui nossas folhas, pedir a Catendê, ao SAM e aos donos das matas que joguem essas folhas na gente, que renovem a nossa fé, que nos fortaleçam nesse momento de pandemia, principalmente a fortaleza psicológica, né, para a gente poder enfrentar aí e que essa energia se dissipe e logo, logo a gente possa estar aí um perto do outro. Eu não sei se vocês já estão vendo aí as pessoas do grupo com as câmeras abertas, para a gente ver as folhas, mas eu queria aqui finalizar cantando aqui um hino aos povos bantus, que pede justamente paz, né, a gente pede paz entre os povos. Esse hino ele chama de Pembele, que quer dizer eu te saúdo. Uma palavra banto, kibundo, que fala, que pede a paz. Então é assim, Pembele, tondelinquisie, Pembele, tondelinquisie, obinga kibuku, evana ouvipi, obinga inguzu palo abanti, Pembeliquisie. Então, paz para os povos, saúde, força, fé, e que as nossas folhas possam chegar aí até vocês todos. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada por todas as presenças. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Axé a todos. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Dando uma corteçar, com delay. Ah.